Informativo do STF, Supremo Tribunal Federal, fevereiro de 2023. A parte 5. Direito tributário, crédito tributário, prescrição intercorrente tributária, direito processual civil, execução fiscal, direito constitucional, repartição de competências, direitos e garantias fundamentais. Prescrição intercorrente tributária e prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal, RE 636.532 de Santa Catarina. O tema é 390 do RG. A tese fixada é que é constitucional o artigo 40 da Lei 6.830 de 1980, Lei de Execução Fiscal, LEF, tendo natureza processual o prazo de 1 ano de suspensão de execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 anos. O resumo é que é constitucional por não afrontar a exigência de lei complementar para tratar da matéria de Constituição Federal de 1988, artigo 146, inciso 3, a linha B, e o artigo 40 da LEF, que é a Lei Ordinária Nacional, quanto à prescrição intercorrente tributária e ao prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal. Contudo, o parágrafo 4º do aludido dispositivo deve ser lido de modo que, após o decurso do prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal, a contagem do prazo de prescrição de 5 anos seja iniciada automaticamente. A competência privativa da União para legislar sobre o direito processual, Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 1º, assim como a norma do artigo 146, inciso 3, a linha B, da Constituição Federal de 1988, garantem a uniformidade do tratamento da matéria em âmbito nacional e, consequentemente, a preservação da isonomia entre os sujeitos passivos nas execuções fiscais em todo o país. Nesse contexto, inexiste vício de inconstitucionalidade formal, pois o dispositivo impugnado, embora positivado mediante lei ordinária, não extrapola a norma constitucional a que atende. Ao estabelecer o termo inicial para a prescrição intercorrente, ele apenas prevê um marco processual para a contagem do prazo, sem que deixe de observar o prazo de 5 anos, estabelecido na Lei 5.172 de 1966, Código Tributário Nacional. Em outras palavras, o legislador ordinário se limitou a transpor o modelo estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional, adaptando-o às particularidades da prescrição observada no curso de uma execução fiscal. No entanto, impedir o início automático da contagem do prazo de prescrição intercorrente após o término da suspensão pode acarretar a eternização das execuções fiscais em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, bem como a exigência da razoável duração do processo, o que justifica a necessidade de se conferir interpretação conforme a Constituição, o parágrafo 4º do artigo 40 da LEF. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 390 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. LEF de 1980, o artigo 40, que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não correrá o prazo da prescrição. Parágrafo 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vistos dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. Encontrados que sejam a qualquer tempo, o devedor ou os bens serão desarquivados autos para prosseguimento da execução. Parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Parágrafo 5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública, prevista no parágrafo 4º deste artigo, será dispensada no caso de cobranças judiciais, cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro de Estado da Fazenda. Constituição Federal de 1988, artigo 146,
cabe à Lei Complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, CTN de 1966, artigo 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data de sua constituição definitiva. Parágrafo único é que a prescrição se interrompe, inciso 1, pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, redação dada pela LCP número 118 de 2005, inciso 2, pelo protesto judicial, inciso 3, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, inciso 4, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito do devedor, RE 636.562 de Santa Catarina, relator ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. Agora sobre direito tributário, impostos, ISS, hipóteses de incidência. Incidência de ISS sobre cessão de direito de uso de espaço em cemitérios para sepultamento. A ADI é 5.869 do Distrito Federal. O resumo é que é constitucional a incidência de ISS sobre a cessão de direito de uso de espaços em cemitérios para sepultamento, pois configura operação mista, que, como tal, engloba a prestação de serviço consistente na guarda e conservação de restos mortais inumados. A jurisprudência desta Corte evoluiu substancialmente no que se refere às hipóteses de incidência do ISS. Superou-se a classificação eminentemente civilista de obrigações de dar ou de fazer para conferir maior relevância à lista de serviços definida por lei complementar e ao caráter imaterial da prestação de serviços. Neste contexto, em que pese a dissociação da prestação de serviço da obrigação de fazer, mantém-se a ideia de que o ISS incide sobre o oferecimento de utilidade a outrem, podendo-se realizar ou não com obrigação de dar. Na espécie, a inclusão da atividade de cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento não se restringe a uma mera obrigação de dar, no sentido de locação do espaço físico puro e simples, visto que também abrange a prestação de serviços relativos à guarda ou à custódia de cadáveres ou restos mortais, os quais se enquadram no conceito tradicional de serviços. Ademais, as obrigações mistas, fornecimento de mercadoria conjunto com prestação de serviços, encontram-se sujeitas ao ISS, desde que previstas em lei complementar. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação para reconhecer a constitucionalidade do subitem 25.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003, o qual prevê a incidência de ISS sobre a cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. O precedente citado é RE 116.121, precedentes RE 651.703, temas 581 RG e ADI 1945. RE 603.136, o tema de 300 RG, RE 651.703, tema 581 RG, e RE 592.905, tema 125 RG e ADI 6.034. ADI 5.869 do Distrito Federal, o relator ministro Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. Agora sobre direito tributário, imunidade tributária, exportações, contribuições previdenciárias, PIS, COFINS, exportação indireta, trading companies. A Trading Companies, venda do serviço de frete e imunidade tributária, RE 1.367.071, AGR-EDV de PR. O resumo é que não incide a contribuição para PIS e COFINS sobre as receitas auferidas pelo operador de transporte com o serviço de frete contratado por Trading Companies.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que o escopo da imunidade tributária prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, é a desoneração da carga tributária sobre transações comerciais que envolvam a vinda para o exterior, evitando-se a indesejada exportação de tributos, a fim de tornar mais competitivos os produtos nacionais e contribuir para a geração de divisas e o desenvolvimento nacional. O preço do frete inclui a carga tributária sobre ele incidente, o qual será repassada para a operação de exportação, tanto realizada diretamente por uma empresa exportadora quanto por uma trading company comercial exportadora com fins específicos de exportação. Assim, caso se admita a incidência tributária nessa hipótese, frustra-se o principal objetivo pretendido pelo Constituinte, que é a desoneração das exportações. Nesse contexto, apesar do presente caso apresentar situação fática diversa da que foi objeto da análise quanto da fixação da tese do tema 674 da repercussão geral, os fundamentos adotados nesse último são suficientes para assegurar que a norma imunizante também alcance as receitas oriundas do serviço de frete destinado à mercadoria a ser exportada, seja a empresa contratante a própria exportadora ou a comercial exportadora. Isso porque no referido precedente, o ponto determinante da decisão não foi quanto ao fato da venda ao exterior ter sido realizada de forma direta ou indireta, mas que o seu fim específico fosse o de destinar um produto à exportação. Com base nesse entendimento, o plenário por maioria negou o provimento aos embargos de divergência e confirmou o acórdão recorrido que deu provimento ao recurso extraordinário. A Constituição Federal de 1988, artigo 149, compete exclusivamente à União instituir contribuições sindicais, contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3 e 150, inciso 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. O parágrafo 2º é que as descontribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, e os precedentes citados, RE 759.244, tema 674 do RG, RE 627.815, RE 606.107, tema 283 RG, RE 1.367.071, AGR-EDV, PR, relator ministro Ricardo Lewandowski, redator do acordo ministro Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023, sexta-feira.